Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que é fundamental para a vida e que está acontecendo agora em cada uma das nossas células: o transporte passivo. Vamos entender como é que as células gerenciam de uma forma genial as suas próprias fronteiras. Pensem comigo. Cada célula do nosso corpo é uma verdadeira metrópole em miniatura, super agitada. Ela precisa importar nutrientes, exportar o lixo que produz e ainda se defender de invasores. Então, como é que essa cidade microscópica controla quem entra e quem sai? A resposta está ali, na sua fronteira, a membrana plasmática. Ela funciona como se fosse um segurança de balada, sabe? Super seletivo. E o mais impressionante de tudo, para muitas dessas tarefas, ela não gasta absolutamente nenhuma energia. É pura física e química em ação. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse portão. Como é que ele funciona exatamente? A chave de tudo está numa propriedade muito, mas muito especial da membrana. A membrana é o que chamamos de seletivamente permeável. O que isso quer dizer? Bom, que ela não é nem um muro intransponível, nem uma porta totalmente aberta. Ela escolhe. Algumas moléculas têm passe livre e entram numa boa, enquanto outras precisam de um convite especial ou são simplesmente barradas. E essa seletividade toda vem da estrutura dela. O miolo da membrana é gorduroso ou, no termo técnico, hidrofóbico, que significa medo de água. Isso cria um caminho livre para outras moléculas que também são gordurosas, como o oxigênio e certas vitaminas. Agora, para moléculas que gostam de água, as polares, e para íons com carga elétrica, essa barreira gordurosa é um problemão. Isso cria um desafio bem interessante para a célula resolver. A solução mais direta e, assim, elegante para esse transporte é simplesmente deixar as coisas rolarem. Isso nos leva ao primeiro tipo de transporte passivo, a difusão simples. O exemplo do perfume é perfeito para a gente entender o conceito. A difusão é um fenômeno supernatural. As moléculas têm essa tendência de se espalhar, de ocupar todo o espaço disponível, sempre se movendo de onde elas estão mais concentradas para onde estão menos concentradas. Cientificamente, a gente chama isso de mover-se a favor do gradiente de concentração. É como rolar a ladeira abaixo. Não exige esforço, não gasta energia, é a tendência natural do universo de buscar o equilíbrio. Então, para uma célula, o processo é mais ou menos assim. Se tem mais oxigênio do lado de fora do que do lado de dentro, o oxigênio simplesmente entra. Esse movimento continua até as concentrações se igualarem. Nesse ponto, as moléculas ainda se movem, claro, mas não tem mais uma mudança real na concentração. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Mas olha, essa descida da ladeira não acontece sempre na mesma velocidade, não. Vários fatores podem acelerar ou dar uma freada no processo. Por exemplo, quanto maior for a diferença de concentração e mais alta a temperatura, mais rápida vai ser a difusão. Ok, a difusão simples funciona super bem para moléculas pequenas e que não se misturam com água. Mas e as outras substâncias essenciais que foram barradas lá no portão gorduroso da célula? Ah, essas precisam de um acesso VIP. Exatamente. A glicose, que é a nossa principal fonte de energia, e íons como sódio e potássio, que são vitais para o nosso sistema nervoso, eles não podem simplesmente ficar do lado de fora. A célula precisa dar um jeito de trazer essa galera para dentro, e ainda sem gastar energia. Como ela faz isso? A resposta é o transporte facilitado. O princípio é o mesmíssimo, o movimento ainda é a favor do gradiente, então continua sendo passivo. A grande diferença é que agora tem um ajudante na jogada, uma proteína especializada que cria um caminho através da membrana. E esses ajudantes vêm em dois modelos principais. As proteínas de canal são tipo túneis. Elas abrem um corredor e os íons específicos passam por ali em altíssima velocidade. Já as proteínas carreadoras são mais como portas giratórias. Elas se ligam na molécula, tipo a glicose, mudam de forma e, pronto, depositam ela do outro lado. É um processo um pouco mais lento, mas igualmente crucial. Agora vamos falar sobre a molécula mais importante de todas, a água. A movimentação dela é tão especial, tão fundamental, que tem um nome próprio, osmose. Para entender a osmose, a gente precisa pensar na concentração de água. Parece meio estranho, né? Mas olhem o exemplo. Os dois copos têm o mesmo volume total, mas o copo B tem muito mais açúcar, que é o soluto. Esse açúcar todo ocupa espaço, o que deixa menos espaço para a água. Portanto, o copo A, com menos soluto, tem uma concentração maior de moléculas de água. E a osmose é exatamente isso. A água se move de onde a concentração dela é maior para onde é menor.
É o solvente, no caso a água, se movendo para tentar equilibrar as coisas, já que o soluto, o açúcar do exemplo, não consegue atravessar a barreira. Esse movimento da água tem consequências, assim, bem dramáticas para as células, e o conceito que descreve isso é a tonicidade. Basicamente, a tonicidade é o efeito que uma solução do lado de fora tem sobre o volume de uma célula. Ela nos diz para onde a água vai se mover e o que, no fim das contas, vai acontecer com a célula. Por exemplo, se a gente colocar uma célula animal em água salgada, uma solução que a gente chama de hipertônica, o ambiente do lado de fora tem menos água livre do que o interior da célula. O resultado? A água sai correndo da célula e ela murcha, enruga toda. Agora, numa solução isotônica, as concentrações de água dentro e fora da célula são iguais. A água entra e sai na mesma proporção, então a célula mantém sua forma e volume normais. É o estado ideal para as nossas células sanguíneas, por exemplo. Mas o perigo mora na solução hipotônica, como a água pura. Aí o ambiente externo tem muito mais água do que o interior da célula. A água entra com tudo, fazendo a célula inchar, que nem um balão. E como ela não tem uma parede celular para segurar a onda, ela pode até estourar. E aqui tem um exemplo do mundo real que ilustra isso de forma, bem, um pouco triste, mas perfeita. O sal cria um ambiente super hipertônico na pele da lesma e a osmose simplesmente arranca a água das células delas de forma devastadora. É um lembrete poderoso dessas forças físicas em ação. Isso nos deixa com uma pergunta para refletirmos. A gente viu como as células seguem o fluxo natural, buscando sempre o equilíbrio sem gastar energia. Mas a vida, muitas vezes, exige ir contra a corrente, criar diferenças, acumular recursos. O que acontece quando uma célula precisa mover substâncias contra esse gradiente de concentração? Bom, aí já é uma história para uma outra análise.